Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está conosco de qualquer canto desse planeta. Nós estamos começando mais uma edição do ICB em Pauta, um programa de entrevistas do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. O ICB em Pauta é uma realização do Núcleo de Comunicação do ICB. Nós temos os trabalhos técnicos do Márcio Vilar, a produção da Ana Carolina Guerra, a coordenação do Altamir Souza e a direção da professora Marinilce Santos, que é também vice-diretora do ICB. Eu sou José Roberto Ferreira, jornalista da Acadêmica, agência de comunicação parceira do ICB, na sua divulgação científica e também institucional. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. O nosso tema de hoje é a negritude na ciência brasileira. O mês da consciência negra foi em novembro, né? Mas a gente está aquecido ainda em relação a esse tema tão importante e necessário, né, para a sociedade brasileira, que é a questão da consciência que a gente precisa ter da condição do negro. Para conversar com a gente sobre negritude na ciência brasileira, nós temos aqui o presidente da Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros, a ABPN, o professor Adilson Pereira dos Santos. O professor Adilson, ele é graduado em Pedagogia pela UFMG, é mestre em Educação, Cultura e Comunicação pela UERJ, doutor em Educação também pela UFMG. Atualmente ele é pedagogo na Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, em diversos temas relacionados a questões da educação e questões raciais. Ele exerceu o cargo de pró-reitor de graduação na UFOP, e, atualmente, ele é membro dos Conselhos Nacionais e Municipal, em Ouro Preto, de promoção da igualdade racial. Professor Adilson, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Eu aqui agradeço, em nome da nossa Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negras e Negros, a oportunidade de participar desse nosso encontro aqui no ICB da USP. Maravilha, professor. Vamos começar, então, pelo seguinte, né? Eu acho que seria bom que todos nós soubéssemos um pouco de como está a ABPN hoje, né? Que ela já passou de 2 décadas de atuação, né? Então, eu te pergunto, Adilson, quais são hoje as principais frentes de trabalho da ABPN e o que você acha que mudou no debate sobre pesquisadores e pesquisadoras negros e negras no Brasil, desde a fundação da BPN? Então, José Roberto, é importante que nós, ao iniciar essa nossa conversa aqui, destaquemos, inclusive, o sentido da existência de uma associação como a BPN. A BPN foi criada no ano de 2000, né, no limiar do século que estamos vivenciando, o século XXI, e, naturalmente, muitas pessoas indagavam para que necessita de uma associação de pesquisadoras e pesquisadores negros. Se são pesquisadores, eles já não estariam, em tese, filiados às suas associações de formação de origem. Por exemplo, as pessoas da área de ciências médicas estariam nas suas associações científicas respectivas, da educação estaria na AMPED, da antropologia na ABA e por aí adiante. E, de fato, o que motivou e que provocou um conjunto de pesquisadoras e pesquisadores negros que estavam, principalmente nas universidades e alguns em agências científicas, foi a necessidade de pautar alguns temas que não eram considerados ou contemplados nas nossas agências de origem de base. Então, eu diria que a BPN emerge como um quilombo, um espaço de resistência para que temáticas associadas às relações raciais, história de África, dos povos originários, pudessem ser pautadas também em nível da ciência brasileira. Então, eu diria que, com graus de intensidades diferentes, o que experimentávamos
mais de 2 décadas atrás, ainda se reproduz na atualidade e nós precisamos de fazer avançar. Então, hoje a BPN continua tendo alguns desafios importantes no sentido de afirmar uma agenda antirracista, é necessário a tematização de algumas questões e assuntos relevantes no nosso julgamento. Qual que é a agenda hoje, um pouco mais de detalhe, Adilson, da BPN? Olha, a BPN tem algumas ações que têm se destacado. Uma das ações que nós consideramos muito relevante são o incentivo à adoção de medidas de ações afirmativas com a incorporação de segmentos sociais da sociedade, excluído de determinados espaços de poder e prestígio na nossa sociedade. Espaços tais como a universidade, espaços tais como os cargos em instituições de órgãos públicos, entre outros. Então, hoje, essa é uma frente importante, buscar garantir oportunidades de acesso e êxito da população negra nesses espaços. E uma outra dimensão que a BPN tem buscado investir muito na sua agenda atual é no incentivo à formação de novos cientistas. A BPN, diferente de outras associações, nós temos um trabalho muito voltado, inclusive, para a educação básica. Nós temos o que eu chamaria de a menina dos olhos da BPN, um programa denominado Afrocientista, que foi criado por uma professora, Anita Benite, ex-presidenta da nossa associação, da Universidade Federal de Goiás. Buscamos uma articulação, levar os cientistas negros que estão nas universidades, nos institutos de pesquisa, para as classes de ensino médio, com o fito de motivar aqueles meninos e meninas para quererem também serem cientistas. No ano de 2024, a BPN instituiu uma Olimpíada Brasileira de Educação para as Relações Étnico-Raciais, História da África, dos afro-brasileiros, indígenas, que está sendo desenvolvida na educação básica. Então, são algumas medidas que nós temos para além de fomentar a produção científica dos negros e negras que estão na academia e em institutos de pesquisas na atualidade, nós também estamos querendo fomentar a formação de uma juventude negra nesses espaços, que mais adiante chegarão a esses espaços. Maravilha. Adilson, negros são minoria, né, na pós-graduação e na docência universitária, né? Na sua visão, quais são os mecanismos estruturais, vamos chamar assim, que mais reproduzem essa desigualdade no sistema científico brasileiro? Quando falar sobre isso, nos remete a refletir um pouco da história da educação no Brasil e, especificamente, da história do ensino superior. Eu estou chamando a resposta para essa direção pelo seguinte aspecto. Por óbvio, de amplo conhecimento, que o principal espaço de produção de ciência no Brasil hoje são as universidades. Instituições como o USP, Unicamp, as universidades federais, Unesp, São Paulo, são essas instituições que são os principais espaços de produção de ciência no nosso país. E, originariamente, esses espaços, eles não foram concebidos na história da educação brasileira tendo como objetivo de incluir a maioria da população. A priori no Brasil vai nos mostrar que somos um país que foi o último da América Latina a instituir a universidade tal como conhecemos hoje. Nós somos o último país, por opção, inclusive, daqueles que nos colonizaram outrora, que preferiam encaminhar seus filhos para estudar na metrópole do que instituir universidades aqui. A primeira instituição de ensino superior do Brasil, tal como nós conhecemos hoje, é de 1809. Em 1530 já havia instituições na América Latina, na América Central, com esse objetivo. Isso na origem. Nós atravessamos o século XXI também com uma universidade restrita a poucas, 11,
foi necessário se criar um mecanismo, inclusive no Brasil, que nós conhecemos e ainda hoje instituições, por exemplo, como a USP utiliza, que é o vestibular. Através de uma reforma educacional, lá em 1911, foi criado o vestibular, que tinha como objetivo aqueles que poderiam acessar o ensino superior. Eu, nessa mesma linha, fazendo uma retrospectiva histórica, chegando muito rápido, tenho citado com muita veemência uma obra primorosa, produzida por uma professora da USP, em 1968. É um artigo científico da professora Aparecida Jolie Gouveia, em que ela pesquisou quem acessava as universidades do estado de São Paulo na década de 60. Então, ela pesquisa a USP, a Universidade Mackenzie e Unicamp, e chega à conclusão de que essas instituições, pelas características e pela garantia de acesso a quem ela assegurava, se caracterizavam como instituições de natureza elitistas. Então, eu diria que um dos problemas que está relacionado ao fato da população negra também não alcançar esses espaços é porque dentro da pirâmide da negra está em uma posição de desvantagem muito grande nesse sentido. E acrescentaria a isso um conceito, um valor que acabou influenciando muito e determinando muito a produção e reprodução dessas desigualdades, que é a ideia de mérito. A concepção, as nossas instituições devem, por natureza, se organizar a partir da luz e da lógica meritocrática. No entanto, essa meritocracia, ela precisa ser relativizada em face das trajetórias pretéritas dos sujeitos, sob pena de, historicamente, justificar o não acesso ou o insucesso de alguns e algumas a acessar determinadas posições como responsabilidade estrita do próprio indivíduo. Então, nós conseguimos construir um sistema de ensino superior, desde a sua origem caracteristicamente elitista, conforme já exemplificado aqui, e, além disso, utilizamos um valor relevante, importante, necessário que seja considerado para legitimar e justificar a exclusão de determinados segmentos da sociedade brasileira, nos quais eu incluo a população negra. Muito bem. Adilson, quando a gente fala em racismo institucional na ciência, do que exatamente está se falando, né? Como esse racismo se manifesta no cotidiano de pesquisadores, estudantes e também técnicos nas universidades? Eu vou trazer um exemplo, José Roberto, que é um exemplo que nós ouvimos aqui na Universidade Federal de Ouro Preto e sofremos muito ao ouvi-lo. Sofremos no bom sentido. Nós temos aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, pela primeira vez na história da instituição, uma vice-reitora negra, uma mulher preta, da área de Química. Essa professora negra nos relata aqui, cotidianamente, um fenômeno que ocorreu com ela no seu laboratório de pesquisa aqui na universidade. Às vezes, ela, dentro do laboratório de pesquisa, chega alguém para entregar um insumo para o funcionamento do laboratório, ao ver aquela pessoa negra dentro do laboratório, pergunta que horas que essa pessoa pode voltar para entregar, para encontrar com a professora. Porque o racismo institucional que ocorre no interior das instituições é o mesmo racismo que, em relação ao qual a sociedade brasileira está imersa. O racismo que nós conhecemos por estudos como de Horaci Nogueira, Virgínia Leone Bicudo, autora da primeira tese sobre relações raciais no Brasil, em 1944, na USP, vai nos mostrar que é um racismo que nos discrimina a partir da cor da pele, dessas características. Então, esse sentimento, essa compreensão, diria, essa não expectativa de que um corpo negro deveria ocupar determinadas posições no meu entendimento, uma das manifestações expressas de como esse racismo opera. E eu poderia trazer outras dimensões, como, por exemplo, a lógica que algumas instituições adotam, mesmo a partir do advento de medidas de ações afirmativas que busca recrutar das vagas dos seus cursos de graduação ou de pós-graduação
pessoas a partir de políticas de cotas que não alteram, por exemplo, os editais que oferecem bolsas de estudos com características científicas, como as de iniciação científica, bolsas de extensão, entre outras. Consideram que, uma vez ingressado, agora você vai concorrer aquilo que agrega, que faz a diferenciação no currículo, da mesma maneira como você concorreria outrora. Não modifica os padrões. Outro aspecto que eu diria que é muito importante são os nossos currículos. Os nossos currículos, que justificou outrora a criação de uma associação como a BPN, ainda permanecem marcadamente europeus, não dando ênfase a aspectos específicos de determinados segmentos da sociedade, como se esses segmentos não existissem e não fossem sujeitos e simples objeto de investigação. Adilson, nós temos aí, né, as políticas de cotas, né, que, de alguma maneira, estão possibilitando com que negros, indígenas, consigam entrar na universidade. Só que aí vem a questão seguinte, que é da permanência, né? A permanência continua sendo um problema. Que tipo de política de permanência estudantil você considera que seja mais urgente hoje? Olha, nós temos... Esse tema é um tema extremamente relevante, importante, a preocupação com a permanência. Ao se pensar a permanência desses segmentos que acessam a instituição, nós temos que pensar em coisas. A primeira delas é a permanência material, condições objetivas de sobrevivência no ambiente escolar. Imaginem uma universidade como a UFMG ou a USP, que oferece uma política de ação afirmativa com recorte social e racial, entre outros, e que de baixa renda para fazer um curso de odontologia. Vamos pegar o exemplo de odontologia. A partir do terceiro período do curso, esse estudante de odontologia precisa adquirir uma caneta, que é um equipamento próprio do curso de odontologia, que custa em torno de R$10.000. Se não tiver um suporte material para que o estudante de baixa renda acesse esse equipamento, só o acesso ao curso não foi suficiente para garantir o direito a se formar em odontologia, que se pressupõe uma política de ação afirmativa. Então, é preciso pensar na dimensão material da permanência. Das universidades que estão no interior, associada, por exemplo, a um sistema de seleção como é o SISU, que é nacional. Imagine um estudante que sai do Maranhão para estudar em São Carlos, do interior de São Paulo. Se não existir na Universidade Federal de São Carlos um sistema de moradia estudantil que possa acolher esse estudante, não estaremos promovendo a garantia do acesso ao direito à educação de forma plena. Então, essa é uma das dimensões que eu considero relevante da permanência, a permanência material. Mas nós temos uma outra dimensão que é muito considerada, que é a que nós, estudiosos do tema, estamos chamando de a permanência simbólica. É preciso que esses grupos, essas pessoas, encontrem nesses espaços acadêmicos referência ao seu lugar de origem, à sua epistemologia, ao seu modo de ser. Uma menina que vai fazer um curso de medicina precisa compreender, através do que já se discutiu, que já se estudou, inclusive no âmbito da BPN, na nossa área científica de saúde da população negra, que específica voltada para a população negra, que diz que, em determinada circunstância, o jovem negro é o que é mais vítima no sistema de saúde da violência. As meninas precisam saber, por exemplo, que num exame ginecológico, as pessoas negras eram as que eram menos tocadas no exame de toque que deveria ser feito. Então, são questões desse tipo. Nós precisamos de revirar as instituições. Eu chamo de permanência simbólica a abordagem desse currículo. O currículo precisa de ser refletido. Não adianta um curso de filosofia que traga todos os clássicos
para a construção do conhecimento científico da humanidade, se não levar em consideração, por exemplo, a filosofia africana, entre outros aspectos, as contribuições dos povos originários. Então, há muito que se fazer e que essa permanência simbólica precisa de ser reclamada. É preciso que se construa dentro das instituições mecanismos de acolhimento para determinados grupos. Imaginemos as populações indígenas, a lógica, a compreensão de tempo, de organização didática pedagógica. Então, é um desafio bem amplo, ou seja, não basta garantir acesso, é preciso que estratégias voltadas para a permanência de material e simbólica sejam asseguradas. Não vou dizer que nós estamos no pior dos mundos. Nós temos uma política nacional de assistência estudantil que é limitada, que não dá conta de cumprir de maneira satisfatória, mas já é alguma coisa. Então, precisamos de investir também nessas dimensões para que não continuemos imputando ao sujeito uma possível responsabilidade pelo seu eventual insucesso. Adilson, como é que você avalia a visibilidade ou a invisibilidade da produção científica negra no Brasil? O que você acha que falta para que essa produção seja reconhecida como central na ciência brasileira e não periférica? Olha, eu penso que existem ações de ordem estrutural e outras que são de natureza mais conjunturais. Nós, da BPN, por exemplo, cientes de que dessa lógica competitiva da academia, das dificuldades, por exemplo, de se publicar em determinados tipos de periódicos acadêmicos, dado a pressão de recrutamento de produção, nós da BPN criamos uma revista. Nós temos uma revista com conceito equivalente à das mais bem avaliadas revistas do Brasil, que é um espaço objetivo de dar visibilidade à produção científica de pessoas negras, de pessoas não negras que associadas às relações raciais. E, além disso, pensamos que seria recomendável, por exemplo, que nas políticas que as instituições têm, por exemplo, de fomento a depósito de patentes, a produção de artigos científicos e publicação de artigos científicos no exterior, sejam linhas de fomento o incentivo à produção das pessoas negras, ou seja, e não negras, eu estou dizendo negras, mas também indígenas, pessoas com deficiência, a população quilombola, entre outros. Então, seria desejável que esses segmentos tivessem um tratamento como uma reserva de recursos destinada ao fomento desse segmento, por conta das razões que o racismo explica. Então, a maior visibilidade poderia ser fomentada com esse tipo de iniciativa, ao meu juízo. Wilson, só recentemente a gente está vendo mais pesquisadores negros em comitês científicos, em agências de fomento, em espaços de decisão, né? O quanto você acha que isso ajuda a transformar a ciência produzida no Brasil? Eu acho que essa questão ela é muito importante e, algum tempo atrás, eu diria que lá por volta dos anos de 2003, 2004, a professora Petronília Gonçalves, professora emérita da Universidade Federal de Serra Gaúcha, professora Petronília Gonçalves, ela foi, de alguma maneira, provocada a responder uma indagação de que quem ganharia com as medidas de ações afirmativas que buscam valorização e reconhecimento das pessoas. E, à época, ela chamava atenção para o fato de que, ao se buscar resgatar a humanidade que foi sequestrada, que foi subtraída dos povos descendentes de africanos que vieram na condição de pessoas escravizadas para o Brasil, era uma tarefa que ganharia a sociedade como um todo, não apenas a população negra. Então, acredito eu que a presença de pesquisadores e pesquisadoras negras nesses comitês será benéfica para a própria ciência do Brasil. É um horizonte
da ABPN desde a sua origem, que a ABPN quer dizer que se produz ciência e há ciência com recorte vinculado às tradições e à cultura africana e afro-brasileira. Gilson, existem, né, pequenas manifestações, pequenas entre aspas, né, manifestações de violência cotidianas, do ponto de vista racial, né, com comentários de corredores ou silenciamentos, né, ou deslegitimações, né, em relação ao negro, né? De que maneira, o que essas situações você acha que ajudam a moldar, né, a trajetória de pesquisadores negros? E como que as instituições podem ou devem fazer para combater isso? Olha, eu, como já mencionei en passant aqui no nosso diálogo, as nossas instituições fazem parte, estão inseridas num determinado contexto. Contexto esse que um dos maus crônicos que a ele está associado é exatamente o mal do racismo. O Brasil tem uma sociedade racista e as instituições estão nesse espaço. E esses espaços reproduzem esse mesmo racismo. Então, como que nós poderíamos combater eventos como aquele evento que eu mencionei atrás, relacionado à nossa vice-reitora, que é vista dentro do seu laboratório como uma pessoa improvável estar ocupando aquele lugar na função da líder de pesquisa que está desenvolvendo aquilo. Eu, pedagogo que sou, vou defender o caminho da educação. Nós precisamos de praticar a educação para as relações raciais nesse espaço. Nós precisamos debater como? Cada professor e professor ou técnico administrativo que é recrutado para trabalhar na universidade, entre outras coisas, ele passa por uma etapa que nós chamamos de processo de avaliação do estágio probatório. E dentro dessas etapas da avaliação do estágio probatório, uma das atividades que ele deve se submeter é uma atividade de capacitação, de treinamentos diversos, de como relacionar com os estudantes, de como conhecer as normas para a progressão na carreira, entre outras. Então, nós precisamos de pautar essas temáticas também nesse tipo de recepção. Nós não gostaríamos de... A ABPN não interessa, por exemplo, fazer denúncia, exclusivamente denunciar o racismo, mas nós gostaríamos de educar a nossa sociedade para que não existisse o racismo e as práticas racistas. Então, nós defendemos uma universidade antirracista. E para se ter uma universidade antirracista, é necessário que as respostas burocráticas e administrativas também sejam antirracistas. É um dos aspectos que nós pensamos nesse sentido. Há algumas universidades, como a USP, por exemplo, que criaram pró-reitorias, né? Ou seja, coisa na superestrutura da universidade, voltadas para a inclusão, né? Você considera isso um avanço significativo, ou você acha que ainda é um começo de conquistas? Olha, é um avanço muito significativo. Não sejamos, como diria... E eu diria até irresponsável não dizer que não representa um avanço. É um avanço muito importante, porque quando se iniciou um debate sobre ações afirmativas no Brasil, lá no limiar desse século XXI, a resistência que se tinha era, inclusive, sobre a possibilidade de recrutar essas pessoas. Hoje já há essas estruturas, essas pró-reitorias, e não são poucas, já são várias universidades. Nós tivemos, inclusive, a título de formação, nós começamos o nosso programa aqui reportando o Novembro Negro. Uma das nossas atividades, uma atividade que nós consideramos foi muito importante, que ocorreu no Novembro Negro, foi uma reunião de gestores negros. Houve uma reunião lá em Brasília, em que estavam lá os gestores dessas pró-reitorias, desses órgãos. Então, é muito importante que haja esses órgãos dentro das estruturas, mas não podemos também cair na ilusão de que esses órgãos devam ser criados apenas para inglês ver, como a literatura das relações raciais já nos ensinou. Esses espaços precisam ser dotados também de condições mínimas para funcionamento.
Eu sei de casos, por exemplo, de instituições que criou uma pró-reitoria correspondente a essa, mas que a essa pró-reitoria não estava associada, por exemplo, uma função de gratificada, um cargo de direção equivalente ao cargo de direção que estava vinculado à pró-reitoria de graduação. Então, é necessário que essas estruturas sejam criadas, mas essas estruturas sejam dotadas das condições mínimas para o funcionamento, para o seu funcionamento. São órgãos fundamentais. Penso eu que essas instituições, elas estão à frente daqueles núcleos de estudo afro-brasileiros e indígenas que nós tivemos, criados em cada uma das instituições. Super necessários. Adilson, a gente sabe que a ciência brasileira dialoga muito pouco, né, com os saberes de matriz africana, né? A BPN tem um papel aí no sentido de fazer com que se reconheça a importância, a BPN trabalhe pela integração de diversas epistemologias, vamos chamar assim? Sim, essa é uma das nossas preocupações, e é uma ação importante no âmbito da BPN. Nós nos organizamos internamente a partir de dois tipos de órgãos que complementam a BPN, que são os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, que estão espalhados pelo Brasil todo em diversas instituições, sejam nas universidades, nos institutos federais, em até escolas da educação básica, é uma das estruturas. Uma outra estrutura que lida com isso, para tratar com essas epistemologias, com essas outras versões, são o que nós chamamos de áreas científicas. Nós temos áreas científicas da BPN que tratam, que se ocupam, que reúnem pesquisadores que lidam, por exemplo, com a questão das arquiteturas de urbanismo, arquitetura e urbanismo africano, uma área que são de estudos africanos interdisciplinares, a dimensão da ciência e tecnologia. Então, nós temos 17 áreas científicas, não vou discorrer sobre todas aqui. Temos uma área de filosofia africana e afrodiaspórica, e uma que tem uma relação muito grande com essas questões, são três que teriam muita relação com isso, seria a dos feminismos negros, que nós trazemos para dentro dessa dimensão racial também, o recorte de gênero. Nós temos uma área científica de experiências tradicionais, religiosas, espirituais e religiosas, e de religiosidades, e uma área de quilombos, territorialidades e saberes emancipatórios. Essas áreas, elas têm exatamente no seu horizonte o intento, o objetivo de problematizar, de tematizar essas questões para que essas temáticas transversalmente atravessem a ciência brasileira. A BPN, ela de fato tem uma atuação diversa, né, Adilson, bastante consistente, né? Então, para a gente encerrar aqui, eu te pergunto o seguinte: quais seriam as metas da BPN para os próximos anos e que futuro você imagina para um sistema científico que seja verdadeiramente plural, diverso, representativo no Brasil? Olha, essa pergunta eu tenho me feito cotidianamente, porque fui escolhido pelos associados e associadas da BPN para presidir a nossa associação entre o ano de 2025 e 2026, que tem o mandato se encerra no ano que eu assumi isso com muita responsabilidade, porque nós não somos uma associação pequena. Nós temos hoje, mais cedo dei uma olhada no nosso sistema de filiação, somos 5.945 associadas e associados. É uma associação muito grande. E quando surgimos lá, 25 anos atrás, éramos meia dúzia de mulheres e homens negros na academia. Nossa instituição cresceu muito. Então, a título de futuro, o que eu penso para a BPN? Ela deve manter o sentido da sua criação. Ela não deve perder o sentido da sua criação, das razões que justificou o seu surgimento. Nosso compromisso maior é que o sentido da nossa estada nesses espaços que nós estamos hoje, que são espaços
considerados de prestígio e de poder na sociedade brasileira, outras pessoas como nós têm a oportunidade de chegar. E chegaram. Nós temos hoje um contingente jovem da ABPN enorme. Então, o que nós esperamos no futuro da ABPN é que essa juventude leve a ABPN por mais 50 anos, atualize a agenda conjuntural de temas conjunturais, que são temas tratados. Se há 25 anos atrás reivindicávamos acesso ao ensino superior, hoje reivindicamos que quem acessa tenha direito à permanência e êxito. E isso vai se atualizar. Então, o que nós esperamos da nossa associação é que esteja atenta e sensível às exigências e aos requisitos que o tempo contemporâneo irá lhe impor, sendo que a base permanece sendo o compromisso com a transformação do Brasil numa sociedade antirracista, democrática de verdade. Adilson, eu vou ficar, para mim, como jornalista, é uma satisfação muito grande estar te entrevistando. Mas a minha satisfação aumentará se essa nossa entrevista contribuir para que a ABPN conquiste mais associados. Então, eu queria que você falasse aqui, por favor, para a gente, quais são as condições para que uma pessoa possa se associar à ABPN. Então, olha, que ótima pergunta, né? Eu que deveria ter me oferecido falar sobre isso, né? Olha, para associar a ABPN é muito simples. Nós temos uma página na Rede Mundial dos Computadores, abpn.org.br, e nós temos, pela natureza da própria ABPN, várias categorias de associação possível. Então, é possível associar na ABPN pesquisadores vinculados a institutos de pesquisa, professores, técnicos administrativos vinculados às universidades, professores da educação científica, técnica e tecnológica, que são vinculados às redes da educação tecnológica, como os institutos federais, Cefetes e colégios Pedro II, entre outros. Temos também associações de professores e professoras da educação básica. É importante, José Roberto, dizer que a nossa Lei de Diretriz Básica da Educação de 1996, ela caracteriza o professor da educação básica como também pesquisador. Então, a ABPN acolhe esse professor dentro dessa perspectiva. Então, venham também professores e professores da educação básica. E temos um contingente muito grande de associados e associadas que são os nossos estudantes de pós-graduação. Temos também de graduação e temos estudantes de educação básica. E a ABPN recruta e tem uma categoria também que são de ativistas dos movimentos sociais. A base do sentido da ABPN também está vinculada aos nossos lugares de origem. Então, também temos esse grupo. E a nossa associação, nós temos valores de anuidades muito generosos comparado com de outras associações científicas do Brasil. Realizamos anualmente um congresso brasileiro de pesquisadores negros, esse ano de 2025, realizado nas 5 regiões do país, e estamos preparando um congresso para mais de 4.000 pessoas a ocorrer entre 28 e 31 de julho de 2026, na Universidade de Brasília. E esse congresso reúne trabalhos científicos, mesas redondas, oficinas, minicursos, atividades culturais, e gostaríamos que cada um que não conheça a ABPN possa vir somar-se a essa associação tão importante, mantendo a sua vinculação à sua associação de origem e nos ajudando a construir essa associação que é a maiores associações científicas do nosso país. Maravilha, Adilson Pereira dos Santos, presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, aqui por essa entrevista para a gente. Muito legal, Adilson. Eu sinceramente, eu fiquei sabendo da existência da ABPN meio que recentemente, né? E desde então, coloquei aqui na minha agenda do ICB em Pauta um momento de entrevistar o presidente ou a presidente
da BPN, e aqui estamos, então, Adilson, concluindo a nossa entrevista, pela qual eu agradeço muito, Adilson, e desejo a você e para a BPN, assim, o maior sucesso possível. Nós, mais uma vez, agradecemos a oportunidade e é muito bom que estejamos no ICB, que é o Instituto de Ciências e Biomedicinas, é isso? Porque, geralmente, nós somos muito mais conhecidos nas humanidades, é importante estarmos nesse local também, que tem, felizmente, crescido a nossa presença e a nossa participação também, graças às ações importantes que estão ocorrendo na transformação das nossas universidades. Exato, maravilha. Então, Adilson, muito obrigado. Obrigado a você que nos assistiu. Eu gostaria de informar que o ICB em Pauta tem já mais de 100 edições, todas elas com temas relevantes para a ciência brasileira, como esse que a gente acaba agora de discutir com o Adilson. Te convido, então, a visitar a playlist do ICB em Pauta, que você vai encontrar temas bem importantes lá também. Adilson, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.